falar do rubro-negro da Praça da Bandeira, o Sport que voltou aos treinamentos na manhã desta terça-feira, dia 10. O Sport que fez a sua última movimentação hoje, até porque a delegação rubro-negra segue para Maceió ainda nesta terça-feira, onde amanhã, 9h30 da noite, o Sport tem um jogo atrasado da 7ª rodada da Série B, um duelo contra o CRB jogando no estádio Rei Pelé. É um compromisso de suma importância. A gente já vinha aqui há vários programas cobrando da CBF a remarcação da data desse jogo, até que apareceu, né? Neste dia 11 de setembro, né? Um jogo onde o Sport pode, mais uma vez, em caso de vitória, encostar no G4 da competição e aumentar ainda mais as suas possibilidades de acesso à Série A do Campeonato do Brasil. Então, um jogo importante e uma dupla de jogos contra o mesmo adversário, porque o Sport enfrenta o CRB, um jogo atrasado dessa 7ª rodada, e já no final de semana acontece a 26ª rodada, que é contra o mesmo CRB, partida que por enquanto ainda segue com o local indefinido, o Sport correndo contra o tempo para quem sabe levar esse jogo para a ilha, mas caso não tenha os laudos, os documentos necessários a tempo, o Sport deve mesmo jogar essa partida diante do CRB na Arena de Pernambuco. O assunto que tomou o noticiário rubro-negro nas últimas horas e também nos últimos dias, né, foi uma pequena novela que acabou se arrastando, foi a do atacante Zé Roberto. Recebeu uma proposta do Nasaj Mazandaran, do Irã. É uma equipe que recentemente chegou à primeira divisão do futebol iraniano. Acabou oferecendo aí 3 vezes o salário que Zé Roberto ganha no Sport, 2 anos de contrato, e ainda estava disposto a pagar a multa de R$1.100.000 do atacante que tem contrato com o Sport até o final de 2025. No entanto, a diretoria do Sport, através de um de seus membros do comitê gestor, o Guilherme Falcão, destacou que, né, o jogador ele sempre manteve o interesse em continuar no clube, nunca pensou em sair. A família do próprio atleta já está adaptada à cidade do Recife, né? E com isso o Sport acabou valorizando o contrato de Zé Roberto, né? O vínculo continua até o fim do ano que vem, e o que a diretoria do Sport ressaltou para a permanência do jogador é que o projeto Sport ele pode valer bem mais até do que uma ida ao futebol iraniano no momento. Então, com isso, a permanência de Zé Roberto para a Série B do Brasileiro, ele que tem sido uma peça fundamental do Sport nos últimos jogos, né? De Zé Roberto saíram os gols que, por exemplo, citei na semana passada, né? Vitória diante do Guarani por 1-0, empate no fim contra o Botafogo de São Paulo 1-1, a própria vitória diante da equipe do Ituano por 3-2, onde ele sai do banco, marca 2 gols e é decisivo para o Sport conquistar o resultado diante da equipe paulista. Então é um cara que hoje não tem a titularidade, né? A gente enxerga que Gustavo Coutinho é a opção para o time principal no setor, mas a participação de Zé Roberto, ela é mais do que importante, é essencial para o clube, né? Em momentos, né, já decidiu por várias oportunidades para a equipe do Sport. O Sport sabe da importância do jogador e fez esse esforço para mantê-lo aqui na equipe. Quem está prestes a retornar à equipe rubro-negra é o lateral Leonel de Plácido. Ele inicia a transição física ainda nesta semana e deve reforçar o Sport na próxima semana. Podemos, quem sabe, ver o Di Plácido como opção no jogo diante do CRB no domingo, ou até mesmo na partida que acontece no outro meio da semana, um duelo diante do Goiás, que também será uma partida onde o Sport será mandante. Então ficar de olho, né, porque é uma opção para um setor que hoje se utiliza de improvisação. E embora Igor Cariús esteja muito bem no lado direito, sim senhor, mas nada melhor como ter um jogador da função
né, da posição para que, né, a concorrência ela possa aumentar. Hoje o Sport tem de Plácido e tem também a opção de Elibelton Palácios, que é outro atleta que também está entregue ao departamento médico do clube, está na 7ª semana de recuperação de uma lesão muscular no quadril direito, enquanto de Plácido iniciou a transição após estar recuperado de uma lesão na posterior da coxa direita. Então o Sport aí, né, com essas duas opções na lateral direita, quem sabe aí reforçando o Sport na reta final do Campeonato Brasileiro. Ontem, pela Série B do Brasileiro, vitória do Botafogo de São Paulo para cima do Goiás. Goiás que em breve será adversário do Sport e na condição de ontem, né, como visitante. E o Goiás perdeu para a equipe lá de Ribeirão Preto. E a Ponte Preta em casa perdeu para a Chapecoense por 2-0. Resultados que não impactaram muito na classificação. O Sport se mantém no 6º lugar. E até estava observando as chances, né, de acesso do Sport, segundo a plataforma A Chance de Gol. Hoje o Sport com 50,3% de chances de acesso, né, um percentual alto para quem hoje está no 6º lugar. Por que isso acontece? Porque os matemáticos eles levam em consideração, logicamente que com a chegada do técnico Pepa, muitos até, né, atribuem a última partida contra o Avaí, da vitória por 2-0, jogando fora de casa, como um ótimo resultado, né, tendo em vista que era um confronto direto. O Avaí estava na 5ª posição naquele momento, o Sport foi lá e conseguiu um bom placar, né, subindo na tabela e engatando aí a 2ª vitória consecutiva no torneio, bem como também algo que a gente ressaltou na semana passada, o número de vitórias. O número de vitórias, para quem tem aí o regulamento da Série B, é o primeiro critério de desempate. E por ser o primeiro critério de desempate, hoje o Sport só tem menos vitórias do que as equipes que estão no G4. Novo Horizontino, Santos, Mirassol e Vila Nova. Todos eles com 12 vitórias. O 5º Ceará tem 11 vitórias, assim como a equipe do Sport. Mas é bom a gente levar em consideração o quê? Hoje o Sport tem 2 partidas a menos em relação a todos eles. Em relação a Novo Horizontino, a Santos, a Mirassol, a Vila Nova, a Ceará. E em caso de um aproveitamento alto do Sport, né, o Sport pudesse, quem sabe, vencer essas 2 partidas atrasadas, o Leão chegaria à liderança da Série B. O Sport chegaria aos 44 pontos e pelo número de vitórias, que seria o primeiro critério, ele ultrapassaria o Novo Horizontino, que tem a mesma pontuação, mas que teria uma vitória a menos. Então, aquele começo, né, arrasador do Sport nas 4 primeiras rodadas, vencendo todos os jogos, ainda surte efeito, né, de um Sport que, por mais que tenha perdido 3 partidas até a demissão de Guto Ferreira, mas com esses 2 últimos bons resultados, já começa a enxergar um horizonte mais positivo dentro da competição. Nesta rodada, por exemplo, o Sport, mesmo vencendo o CRB nesse jogo atrasado, o Sport não consegue entrar no G4. O Sport, em caso de vitória, chegaria aos 41 pontos, ficaria na 5ª posição, mas a 3 pontos do líder Novo Horizontino. Não é nem 3 pontos do G4, é 3 pontos do Novo Horizontino. E aí iria para mais um jogo contra o CRB no domingo, com a possibilidade de, quem sabe, entrar no G4. O CRB, por sua vez, adversário do Sport, vem numa sequência terrível. O CRB é a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento. Tem 25 pontos ganhos. O CRB que na última rodada viu a demissão do técnico Daniel Paulista. Daniel Paulista que, né, acabou sendo desligado do clube depois da derrota para o Vila Nova pelo placar de 1-0. A última vitória do CRB, ela aconteceu em 20 de julho. A gente já vai para praticamente 20 de setembro. Hoje são 10, obviamente que o jogo acontece, as 2 partidas acontecem antes, mas o CRB, ele venceu a última dia 20 de julho. De lá para cá, empatou com Goiás, empatou com Santos, aí teve o empate contra o Atlético Mineiro, né? Para mim foi esse recorte aí que o CRB mais surpreendeu. Depois teve derrota para o Operário, nova derrota para o Galo, que foi eliminado aí da Copa do Brasil.
Aí perdeu para o Novo Horizontino em casa, perdeu para o Amazonas fora, perdeu para o Ceará em casa, empatou com a Chapecoense fora, perdeu mais uma vez em casa para a equipe do Avaí, perdeu para o Vila Nova jogando fora e agora tem mais um compromisso em casa diante do Sport. Dos últimos 3 jogos em casa, o CRB ele perdeu todos 3. Então não vive um bom momento a equipe alagoana, mas trata-se de um duelo que pelo histórico traz um certo equilíbrio, mas que pelo momento das equipes, o Sport pode, quem sabe, tirar proveito da situação. Não é um jogo fácil, no entanto, o Sport vai, quem sabe, buscar aí fora de casa mais um bom resultado. Que também foi outro fator que, com a vitória diante do Avaí, fez com que a equipe rubro-negra pudesse crescer nessa tabela específica do campeonato da Série B. Porque hoje, né, se a gente olhar a classificação das equipes visitantes, o Sport hoje é o 4º colocado. 4º colocado com 16 pontos ganhos fora de casa, né, podendo chegar aos 19 e ao mesmo número de jogos da equipe do Santos, por exemplo, e chegar à 3ª posição nesse quesito, né? Um quesito que pode dar ao Sport, né, um cenário bem melhor na classificação da Série B. Hoje o melhor mandante é o Vila Nova, o melhor visitante é o Novo Horizontino, mas o Sport aí com margens boas depois dessas 2 vitórias conquistadas na sequência.